e temos as transmissões. Meu nome é Alexandre Nascimento e vou dar para vocês esse pequeno cursinho do que é a biologia sintética, né? Inicialmente, a biologia sintética tem como uma base fundamental dela adicionar ou remodelar um sistema de expressão para a produção de um ativo, ou seja, de uma proteína ou de um composto que vai ser útil para alguma finalidade. Fazer essa produção em larga escala, que provavelmente, né, o organismo de onde tiramos esse ativo, ele não produz isso em larga escala. Então, a gente separa essa produção desse ativo e transfere para outro organismo para permitir que seja produzido em larga escala. A biologia sintética em si, ela deu início no início do milênio, no ano 2000, aproximadamente ali em janeiro, que teve o primeiro trabalho publicado sobre isso. Porém, né, a idealização de utilizar outros organismos para fazer essa produção em larga escala de ativos já foi idealizada há muito tempo atrás, lá por volta de 1961, com o François Jacob e o Jacques Monod, que eles descobriram um operon LAC, né, que é um sistema de expressão bacteriano que faz a produção de várias proteínas a partir de um único operador, que é um motor. E aqui a gente tem um esquema demonstrando, né, como funciona esse, esse conceito de biologia sintética, em que você tem um gene de uma bactéria e o gene de interesse que vem de outro organismo. Você faz um plasmídio combinante, que é a junção desses dois sistemas de expressão, né, tanto do gene quanto do DNA bacteriano, e forma um clone recombinante. É um sistema bem semelhante à produção de um transgênico, de um organismo transgênico, né, que a gente vê no mercado, os produtos transgênicos. É, bem, é, bem, é basicamente o mesmo conceito, só que a sua aplicação é um pouco mais diferente. E assim, em 1990, no início, a biologia sintética ainda não existia. E para que ela viesse a ocorrer, teve constantes análises de experimentação no laboratório e aliar isso à computação. Então, isso permitiu com que todas aquelas redes celulares, a interpretação do DNA, que antes era vista como algo muito vasto e muito complexo, acabou podendo ser organizado de forma simples. Dessa maneira, no final dessa década de 90, um grupo de engenheiros físicos e alguns cientistas da área da computação, podemos dizer que não tinha nenhum biólogo, né? Eles decidiram migrar para da biologia molecular, que era uma área que estava com constante crescimento, né? A partir desse momento em que a computação se tornou-se um grande aliado. E esse grupo de pesquisadores, eles tinham um ideal de transformar essa complexidade do DNA e das células em algo muito mais simples que pudesse ser manipulado, né, de forma bem intuitiva. Então, ali em janeiro de 2000, eles fizeram a primeira publicação, né, e abordando, né, o conceito de circuito genético. O que eles realizaram foi transformar aquela complexidade do DNA em alguns sistemas bem semelhantes aos sistemas elétricos que a gente encontra na física. Então, aquelas sequências de letras, eles acabaram por virar blocos que desempenham função. Então, compactou toda aquela informação em pequenas seções. Aqui tem um esquema. A gente tem uma sequência de letras, né, que seria o DNA, e ele acaba sendo transformado em apenas um bloquinho, que não tem nenhuma letra, só desempenha uma determinada função. E para a montagem de um circuito genético que eles foram desenvolvidos, tem quatro seções importantes. Que o primeiro é o promotor, um RBS, codante, é uma região codante e o terminador. O promotor é uma sequência de DNA em que vai dar início ao processo de produção da de RNA, né?
Então, a partir desse promotor, que vai ser reconhecida toda a sequência para ser produzido esse DNA. O RBS, ele não se, ele é uma ferramenta que permite com que seja produzida a proteína. Para que o organismo produza proteína, precisa do sítio dessa região RBS, para que o ribossomo consiga sintetizar ali a proteína. Então, ela não tem tanto sítio da RBS assim, mas eles são bem importantes porque eles também têm uma fonte de regulamento. A gente vai ver mais. A região codante é a principal, é o bloco que vai produzir a proteína que a gente tem interesse. E por fim, o terminador é a parte que encerra todo esse processo. Então, vendo mais como um circuito, o promotor seria a chave de início, o de início, e o terminador seria o final. Enquanto o codante, por exemplo, seria a nossa luz e o RBS seria o, o, o fio que leva a energia, por exemplo. Então, para dar uma ideia de como funciona, né, principalmente o promotor, os promotores são os agentes que vão determinar o quanto e quando aquele gene será expresso. Então, a nossa proteína, dependendo do promotor que a gente usar, ela vai ter menos ou vai ter mais dela. Por regular essa expressão, né, então, eles funcionam quase como um interruptor, uma chave de liga e desliga. E tem três tipos deles que a gente pode dividir eles em três categorias. A primeira categoria é o promotor constitutivo. Ele é um tipo de promotor que fica constantemente ligado. Então, ele não para a sua produção. Então, o gene fica produzindo indefinidamente e a quantidade de proteína só vai aumentando. O segundo é o do tipo repressível. Ou seja, esse receptor é bem semelhante ao anterior, né, ao constitutivo. Ele pode continuar ligado indefinidamente, porém, nele, na sua estrutura, tem uma região que permite com que ele seja, que a sua função seja interrompida. Então, na presença de algum agente, de um agente específico, ele pode interromper a sua função. Então, caso queiramos, né, para a produção de uma proteína, a gente precisa expor ele a esse agente. E o último é o promotor ativo. Ele é o contrário do constitutivo, do repressivo, porque ele fica constantemente parado, ele não ativa. Porém, nele tem uma região que vai permitir com que um agente seja ligado para que ele seja ativo. Então, só a partir do contato com o agente em que ele vai começar a detectar a proteína. E isso é de extrema importância, né, ter esses três tipos. Porque a partir disso a gente tem um sistema de interruptores que permite com que o nosso gene pode ser tanto expresso em momentos ou não, dependendo do agente que a gente colocar no meio. E com base nisso, os próprios cientistas, né, do ano de 2000, que publicaram aquele artigo, eles construíram alguns sistemas de expressão, como aqui o de Bottle Switch, que é um sistema de repressão e ativação, onde podemos ver aqui que a partir do agente, que é o IPTG, ele inibe a produção desse gene aqui. E quando esse gene aqui está inibido, esse daqui está ativo. Então, está produzindo uma proteína aqui, CL, enquanto a proteína CL não está produzindo. Porém, caso a gente aqueça esse sistema, acaba por inibir a produção do HL e a produção do CL é efetiva. Então, é um sistema onde a gente está a expressão da proteína conforme o momento, ou conforme seja a necessidade. Se caso a gente precisa de uma proteína, a gente ativa ela. Se caso precisa da outra, a gente inibe a que estava ativa e produz a outra. Também tem o sistema repressivator aqui, que é um sistema de expressão tripla, né, em que a produção de um inibe os outros dois.
É, e isso aqui, ele é autorregulado. Ou seja, quando tiver muita expressão, por exemplo, no TSR, acaba por essa proteína ser inibida e começa a ação dos outros. E isso vai sendo trocado automaticamente. Não precisa, por exemplo, igual no anterior, fazer essa a partir da adição de um agente. A própria proteína produzida é um agente que vai ativar ou desativar esses genes. E o último sistema é um sistema de autorregulação, em que a produção do próprio proteína vai inibir a síntese dela. E isso gera, todos eles, né, geram gráficos bem diferentes. Por exemplo, aqui o toggle switch, ele vai gerar onde vai produzir uma proteína inicial e a partir do momento que a gente desligar e parar de produzir ela, o recapitulator vai ser uma produção em ondas e a partir do momento que tiver muita, a síntese dela vai ser inibida. E o de alta regulação também, que vai ser parecido, né, com o recapitulator, só que como é só um, vai ser um tipo só de proteína, enquanto tiver muito, e quando chegar nesse tipo máximo, vai reduzir a produção dela, e quando chegar no mínimo, vai estar de novo essa produção. E voltando, né, para 1971, o sistema do Operon é esse daqui, em que a gente pode ver que o DNA produz uma proteína que ela vai inibir o sistema do Peromax, que é o sistema para fazer a quebra da lactose em bactérias. Mas as bactérias só usam essa proteína, né, do Peron, quando tem ausência de glicose. Então, essa proteína repressora que, que o DNA produz inicialmente, inibir a síntese dessas proteínas do operon, ela é extremamente importante, porque ela faz com que a bactéria não produza as proteínas do operon, gaste energia com essas proteínas, a não ser que ela precise quebrar a lactose. Então, a presença da lactose, essa proteína que está inativando a síntese do operon, ela é inibida, ela é retirada do DNA e permite com que a bactéria produza as proteínas necessárias para quebrar a lactose. Então, o sistema de repressão, como a gente viu, né, no promotor, é uma proteína inibitória, então é um sistema repressor, como a gente viu anteriormente. Então, é um sistema que pode ser regulado. E a partir disso, teve toda a ideia de biologia sintética. Mas, trazendo mais atualmente, mas o que é o Eigen, né? O Eigen a tradução seria uma máquina internacional geneticamente modificada. Ele foi criado em 2003, a partir daqueles mesmos pesquisadores, né, que publicaram o primeiro artigo de biologia sintética, eles tiveram essa ideia, e eles fizeram a primeira, eles tiveram essa primeira ideia lá no MIT, foi a primeira competição. Só que hoje em dia, né, 21 anos depois, 20 anos passado, abrange o mundo inteiro. Então, vários países participam e levam inovações nessa área, todos com o objetivo, né, de fazer a produção de um circuito biológico inovador para solucionar um problema da região, um problema mundial que pode vir a ocorrer. E eu acho que ele tem, as equipes que participam, geralmente elas têm essas quatro fases, que é a fase de design, que eles vão montar o seu projeto, né, e idealizar como vai ser, a fase de construção, que é a fase de fazer realmente assim, a montagem, de pegar, fazer a síntese do, do circuito biológico, é a fase de teste, que é a fase para ver se vai ser a produção ideal daquele produto, daquele circuito, né, para se a proteína vai ser na produção ideal. E a etapa de learning, que é uma das etapas importantes, que caso algum problema aconteça durante o design, durante a produção, durante o teste, na etapa de learning a gente vai ter que revisar esses processos para ver onde podemos melhorar, onde
otimizar e recomeçar tudo, né? A partir disso, tentando organizar o design, a instrução, obviamente, e o teste, e fazendo esse ciclo até que que nosso circuito seja no seu melhor forma. Bom, o Einstein, né, atualmente ele é operação da biologia sintética. Então, depois desses 20 anos, acabou por criar uma comunidade, né, de pesquisa que é muito inovadora e a principal na área de biologia sintética. Já apresenta mais de 4.600 projetos durante o longo, né, desses 23 anos, desses 20 e 22 anos, já fazer ano que vem. Mais de 86 mil pessoas já participaram e 75 mil partes biológicas eles já construíram, né, 75 mil tipos de circuitos biológicos, e isso é muito impressionante, porque cada parte biológica desses estão disponíveis no site deles. Então, para caso algum pesquisador ou algum que queira, né, fazer uso, pesquisa dessas partes, o que elas fazem, então, só precisa ir no banco de dados deles. Então, é de muita utilidade. E a partir disso, eles também, né, já tiveram oportunidade de idealizar mais de 250 startups. Então, a partir da competição, equipes que se, é, gostaram e quiseram otimizar nessa área, criaram startups que hoje em dia são grandes empresas que produzem, né, esses compostos biológicos a partir da biologia sintética. E assim, voltando mais para trás sobre o que eu e algumas pessoas já fizeram, né, em algumas pesquisas passadas sobre biologia sintética, a gente tem um projeto Arara. Foi uma tecnologia, né, um circuito biológico que a gente montou para fazer o combate contra o cheiro branco pigmentoso, que é uma doença genética que afeta principalmente a pele de algumas pessoas aqui em Goiás, né, na região do distrito de Faina. E é um grande problema, porque pessoas que têm essa deficiência genética, elas acabam por não ter uma resistência muito forte com intensidade luminosa, que acaba ocorrendo de causar muitos focos de câncer na pele das pessoas. Então, é um, é um modo de vida dela bem difícil, porque aqui em Goiás faz sol praticamente todo dia, né? Então, para eles saírem, principalmente para trabalhar, fica muito difícil. É, é uma condição que restringe muito a liberdade das pessoas. Então, a gente teve essa ideia de desenvolver uma tecnologia para ajudar eles a superar um pouco mais essa dificuldade. E a partir disso, né, a gente construiu não um circuito só, mas foram dois circuitos, um para a construção de flavonoides, que são compostos, né, derivados de plantas, que têm a propriedade de ter proteção, então, para reduzir aquela carga que a pele sofre com a intensidade luminosa, a utilização desses flavonoides ajuda bastante. E também a gente utilizou, né, um peptídeo, uma proteína, uma pequena proteína, que que faz a captura de alguns compostos, né, que são chamados de, eu esqueci o nome, são alguns compostos de oxigênio que são derivados, que são bem reativos, e isso acaba por danificar o DNA, né, e acabando produzindo esses focos de câncer, né, essas células cancerosas. Então, esse peptídeo, a utilidade dele é capturar essas espécies reativas de oxigênio que existem ali no meio, impedindo que elas se liguem ao DNA, então reduzindo a possível chance, né, das pessoas desenvolverem câncer de estar presente ali no. E, assim, no ano de 2023, ano passado, a gente conseguiu, né, montar todo esse circuito e a gente conseguiu algumas conquistas, né, como a gente ficou em segundo lugar
da competição geral, a gente ganhou vários prêmios de categoria e também a gente teve a oportunidade, né, de ganhar um prêmio da nossa reitora, participar ali da página do Popular. Então foi bem gratificante, né, no final. Fora que as pessoas lá da região também souberam, né, que a gente estava criando um produto é, direcionado a ela, tá ficando muito feliz. Estavam até querendo saber mais sobre todo esse processo. E, por fim, né, a competição do Agile, eles ocorre de uma forma cíclica, né? Então, todo ano temos renovação e são várias etapas que as equipes precisam realizar para poder chegar lá no final com o seu produto finalizado. Então, primeira etapa que eles sugerem é o design, né, que é realizar a montagem do nosso projeto a partir de um brainstorm para determinar as direções com que o nosso projeto vai ir, né? Então, a partir de determinar onde está o nosso gol, que é nossa linha de chegada e os nossos objetivos a cumprir, né? A gente vai lá ver como é que funciona os etapas da competição, construir o nosso design, fazer os testes dos modelos, escrever o nosso projeto, né, para enviar para eles, para ajustamento, e fazer, e por último, a gente se preparar para uma apresentação, porque tem um grande encontro em todo ano, em que todas as equipes do mundo vão lá, né, para apresentar esses projetos, e lá também tem várias premiações, como a gente pode ver, tem o pódio, né, e tem as premiações por categoria também. E, por fim, né, as áreas, os gols que eles indicam, né, para a gente participar são entre esses 17 aqui, que seria os, os, os objetivos para um desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode desenvolver para atuar em qualquer área que esteja dentro desses 17 objetivos, né? Esses 17 temas. E, bom, assim, é isso. Obrigado. A gente pode ir para a etapa de perguntas aqui, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar. Bom dia. Então, eu queria saber, eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu faço biotec e, assim, pelo que eu vi na grade do curso, não tem nenhuma matéria específica de biologia sintética. Eu queria saber se tem algum núcleo livre, assim, que vocês fizeram para aprofundar mais, assim, dentro da universidade mesmo. Então, assim, né? Não é só na medicina que não tem, como é uma área bem nova, né? Tem 20 anos, é difícil de implementar e antes do MEC aceitar uma matéria desse tipo. Então, o professor Leonardo, né, professor da FG, então ele vai abrir sim uma disciplina optativa de biologia sintética. Ah, ok. Dentro da UFG. Então, vai seguir. Ok, obrigada. E minha outra pergunta é, eu queria saber um pouco mais desse processo de escolher com o que vocês iam trabalhar, tipo assim, como vocês descobriram essa doença, porque eu, pelo menos, não conhecia, nunca tinha ouvido falar antes de ver essas coisas do projeto de vocês. E eu queria saber mais como que é esse processo de escolher, porque, né, tem vários temas e tudo mais. Assim, então, é, inicialmente a gente filtrou um pouco mais para os temas gerais que a gente ia participar, né? Então, acabou que o tema de saúde e ambiente foram dos principais que a gente selecionou. E a partir disso a gente foi atrás, né? Então, o próprio professor orientador, que é o André Kiffin, né? Ele deu uma ideia, né? De que a gente poderia partir, que ele tinha um conhecido que pesquisava sobre o escleroderma pigmentoso. E a gente foi atrás e acabou que
Durante o nosso brainstorming, que a gente fez várias apresentações, né, com temas, com problemas que a gente tinha na sociedade, né, principalmente aqui de Goiás. Acabou que o Xeroderm foi o que a gente mais gostou, porque a gente fez uma votação, né, foi mais imparcial os critérios da votação, e o tema de Xeroderm ficou em primeiro. Então, a gente foi mais por isso mesmo, foi uma questão de escolha que a gente fez de critérios. Entendi. Obrigada, gente. Bom dia. Eu tenho algumas dúvidas para perguntar para vocês. No caso, a biologia sintética seria uma sub-área da biologia molecular ou seria uma área paralela? Não seria bem uma sub-área, é uma aplicação mais prática, porque a biologia molecular, né, ela está mais para estudos de como funciona ali os sistemas. E a biologia sintética ela está mais para área de fazer a expressão desses genes, de construir, de montar esses circuitos para fazer a expressão de genes. Então seria como mais uma parceria das duas áreas, uma junção, né? Não, porque não tem como fazer a biologia sintética sem ter a biologia molecular também. Ah, sim, entendi. E também minha outra dúvida é como que a gente poderia contribuir para esse projeto. No caso, eu sou um calouro da biologia, né? E eu fiquei muito interessado no projeto de vocês. Eu queria entender mais como eu, no caso, poderia contribuir para isso. Então, a etapa de montagem do projeto é bem complexa. Então, a gente até sentiu uma dificuldade, né? Porque da última vez que tinha uma equipe bem pequena e era bem restrita, por exemplo, a biotecnologia e também a biomedicina. Então, alguns critérios como composição, alguns conceitos também de ideias que a gente pode trazer, pesquisa de novas plantas, nossa, bem difícil de entender. Fora porque, assim, a própria competição, né, ela promove, né, não somente áreas que mexem com a biologia molecular, assim, de várias áreas diferentes, para que a gente possa integrar, porque a biologia sintética, como foi feita, tá? Não foi feita não foi feita nem por biólogos, foi feita por pesquisadores de outras áreas, né, de áreas diferentes, que acabaram por migrar, né, para a biologia molecular e desenvolver essa nova área, que é uma área mais integrativa, não precisa ser necessariamente da área de biológicas para fazer parte. Pode falar, professor. De microbiologia, e como o Alexandre falou aí, eu ajudei a supervisionar o trabalho, a competição do ano passado, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho de trás para frente. Obrigado pelas perguntas, né? E eu acho que, respondendo um pouco da biologia sintética, hoje, nos dias de hoje, ela é realmente multidisciplinar. Então, com o avanço da biologia molecular e de outras metodologias, foi possível integrar várias outras áreas. Por isso que esse grupo que a gente está formando, e eu fico insistindo, quanto mais diversificado ele for, melhor. E não é só diversificado na área de biológicas, não. É na área de exatas, na área de humanas. Vou dar só para assim, tentar dar uns exemplos para saber a importância dessas outras áreas, né? Como o Alexandre falou, né? Os originais, os caras que idealizaram essa, essa, essa metodologia, né? Eles eram engenheiros elétricos e tal, da MIT, porque acaba a biologia, né? Especialmente essa questão da biologia molecular, tudo isso que o Alexandre explicou bem, que não se assustem, né? O Gabriel já deu uma amenizada. A gente vai com quem sabe melhor, quem não sabe vai aprendendo, e quem não é da área também não precisa saber exatamente essas questões, mas com o advento do entendimento desses processos biológicos, e a gente fazia isso com muita dificuldade, as primeiras expressões de proteínas recombinantes dava muito trabalho, para você ter uma ideia,
era trabalhos de anos e anos, de um doutorado ou vários doutorados para expressar um gene. Hoje em dia não é praticamente não é nenhuma iniciação científica, você manda fazer lá esse gene já no plasmídio e ele já é expresso. Então, assim, evoluímos muito e tivemos muita facilidade de manipular esses genes hoje, que daí eles idealizaram processos de fazer, de facilmente manipular esses genes a nosso interesse. E à medida que a gente foi conhecendo esses processos, eles são muito parecidos com a área de elétrica, com a área de física, como eles são controlados. Acho que o Alexandre deu uma ideia dessas ligações, repressões, induções. Nada mais é do que desses circuitos elétricos. Então, a gente tem uma certa noção desses processos, mas a gente vai até um certo ponto. Essas outras áreas que eu estou citando aqui, elétrica, física, matemática, conseguem nos dar outras visões que a gente sozinho na área de biológicas não tem. Então, e não só isso, e a gente pode associar processos biológicos com processos físicos, elétricos, desse tipo. Então, a gente pode associar criar um micro-organismo biológico que quando ele, sei lá, ele detecta alguma coisa, ou quando ele vê alguma coisa, ou diagnostica alguma coisa, ele induz lá um microchip que vai induzir no computador uma resposta que já vai desencadear um processo. Então, interação da biologia com a área de engenharia, de elétrica, informática, e a humanas também, né? Quanto mais pessoas tiverem diversas, essas pessoas de outras áreas não vão necessariamente estar entendendo muito bem os processos biológicos, mas as ideias que elas podem ter são essenciais, né? Isso que faz, eu acho que hoje em dia, bons pessoas que têm de cada área, a gente tem. O que a gente não tem é essa intersecção de saberes, né? E quanto mais diverso, mais chances a gente tem de ter ideias inovadoras. E essas ideias inovadoras, geralmente, são as ideias que são mais legais, que não necessariamente que elas vão resultar num produto que vai ser usado, mas é a ideia que passa e lá na frente outra pessoa pega. Então, eu acho que a gente tem que ter essa diversidade. Então, por isso que agora eu volto e tenho insistido que o grupo tem que ser grande. O Alexandre já falou que o nosso grupo foi pequeno, nós conseguimos muitos resultados excelentes por conta do grupo, dos indivíduos do grupo, né? Era pequeno e eu acho que a gente conquistou muito mais do que que eu imaginava que ia conquistar, porque eu achava que o nosso grupo e não imaginava não, ele era pequeno, né? Então, essa é uma competição que, para vocês, e acho que a experiência depois, acho que não sei se nesse momento ou no outro, eles podem falar, de quem participou, que vocês crescem muito no entendimento da teoria, da participação, das atividades de extensão que a gente faz, dependendo do tema que for escolhido, né? Falando sobre o tema, está muito aberto, ele é muito aberto. Vocês podem, né, o grupo que vai definir, é tudo aberto e a maioria que decide mesmo, né? Então, tem que se haver várias discussões. Então, os indivíduos que participam crescem muito nesse processo. Só que eles têm que ter uma dedicação, não só tem que ter um grupo grande, para diminuir esse fardo para cada um, né? E, ao mesmo tempo, ter essa diversidade, ter várias pessoas em cada tópico específico de trabalho e ter mais possibilidade de conseguir executar um bom trabalho. Então, precisamos ter muitos indivíduos para a gente começar. Se a gente começar com poucos, né, eu tenho insistido isso, é fadado a não conseguir avançar, porque eu sei que muitos desistem, alguns desistem, né? E outra coisa que eu vou falar, a participação nesse processo é um processo de extensão, mas não é só que ele é um processo de extensão, é uma competição que não faz parte de nenhuma disciplina que vocês estão vendo, não faz parte de um núcleo livre, nada disso, e ele exige dedicação de vocês, realmente exige uma dedicação, e não é uma dedicação que vai contabilizar muito para o currículo no sentido de carga horária, para aula, essas coisas. Então, é uma dedicação extra classe real, né? Então, vocês, quando decidirem e se decidirem por participar, essa é um comprometimento que vocês têm que já estar de cara de se comprometer. Eu vou ter que me dedicar a essa competição, que vai ser à noite, vai ser no final de semana, vai ser nos meus intervalos, que não é o horário que eu estou fazendo iniciação científica, não é o horário que eu estou fazendo um outro projeto de extensão, não é um horário que eu tenha outra necessidade de ter atividade. E vai ter que ter, porque realmente precisa dessa dedicação. Se não é a sua praia, você já tem que avaliar bem isso antes para não ficar frustrado e depois ter que desistir, né? Então, realmente, analisem bem esse comprometimento que é necessário.
né? Porque quando a gente começa, quando a gente começa a participar, é atividade do começo ao fim, é uma atividade constante, extra clássico, do começo ao fim. E ele é bem planejado, acho que o Alexandre mais ou menos deu uma ideia, ele é bem planejado no sentido de nos orientar bem do início, como a gente vai avançando em cada etapa, para a gente se organizar mesmo. Primeiro a gente vai fazer a concepção do problema, a gente não precisa nem pensar lá na frente, e nesse sentido, de novo, eu falo que a diversidade é boa. Às vezes, quando a gente é da área, igual o pessoal da biotecnologia, o pessoal que já entende de biologia molecular, ele pensa num problema, né, fica imaginando um problema, já pensando na possibilidade de solução. Às vezes a gente tem que pensar num problema sem pensar nada de solução. Por isso que o pessoal de outras áreas que não entende nada de biologia é bom para dar ideias diferentes, né? A gente às vezes fica realmente centrado e já pensando, não, esse problema não é porque, não, já teve problema lá da clonagem, da expressão da proteína XYZ, não vai dar certo. Então, não é por aí. A gente tem que pensar em problemas realmente e depois atacar esse problema. E à medida que a gente vai avançando no processo, então, primeiro se decide pelo problema, depois se decide como vai executar as etapas. Ele é muito legal nesse sentido de ter bastante, dá tempo, né? Os tempos são razoáveis, desde que nós nos dediquemos, né, cada grupo, né, a gente se subdivide de acordo com as formações de cada membro das pessoas, em diferentes grupos, em diferentes atividades, né, e podemos ir fazendo e cumprindo essas metas no período que eles dão, nos prazos que são razoáveis e consegue realmente chegar a um produto final, né. Então, a minha fala aqui era mais no sentido de realmente dizer que eu gostaria muito de estar envolvido nesse ano novamente, nesse ano de 2025, numa competição como essa, mas o que eu quero evitar, né, já, né, do que foi em 2023? Poucas pessoas, né, eu acho que o grande gargalo foi as poucas pessoas que, como eu disse, elas, os individuais se sobressaíram e compensaram isso, mas eu não quero, eu acho que não devemos repetir esse gargalo. E também mais supervisores, né? Acho que chamaram o Leonardo, eu gostaria que ele, eu não conversei com ele ainda hoje, até hoje, mas eu acho que ele mais ou menos está interessado, eu acho que ele participando seria interessante, né? Ter mais uma ou duas pessoas envolvidas, acho que ajuda bastante, né? E dos que forem, né, precisamos chamar mais pessoas, como eu disse, e se comprometerem em participar desse processo que foi muito legal e eu acho que a gente tem tudo para ter ideias realmente inovadoras e competir de igual para igual com os grandes centros como foi em 2023, né? Mas eu fico aí, vou esperar as perguntas de vocês aí para responder alguma coisa a mais. Se eu deixei de fora alguma coisa, eu lembrar de alguma coisa. Obrigado. Obrigado, professor. Pode falar, Gabriel. Então, gente, bom dia. Obrigado, professor, pela sua fala. Acho que foi bem esclarecedor. Acho que deixa mais claro para todo mundo, né? Principalmente para quem quiser entrar para o nosso time, né? E aí até perguntaram se a gente vai ganhar algum certificado. Então, ano passado, mais do que um certificado, houve um reconhecimento da reitoria, o que sim agrega muito currículo. Teve as premiações, o próprio Aiden deixa isso claro, beneficia, certifica o time. A gente acho que é super fácil, né, professor? A gente fornecer um certificado também para os participantes, enquanto ação de extensão, isso é tudo colocado no SIGA, é super fácil. E mais do que isso tudo, gente, depois disso tudo, acredito que o professor e o Alexandre possam falar mais, mas mais do que tudo isso que eu falei, mais do que um certificado na prateleira, eles estão na escrita de um artigo científico que pode ser publicado. Então, assim, é um peso acadêmico enorme, né? E isso tudo comprova a sua participação, a dedicação de cada um, e assim, é um passo que estão bem mais à frente, né? Na graduação, tá escrevendo e fazendo uma publicação, tendo ganhado a maior competição de biologia sintética e no que tange a biologia molecular no mundo, né? Então, assim, é um baita de um reconhecimento. Só para complementar, eu criei um projeto de extensão e eu acho que receberam o certificado, né, Alexandre? Se não recebeu, eu tenho que providenciar, mas foi finalizado e vocês recebem pelo menos o certificado de extensão, né? Porque a gente
transformou isso num projeto de extensão, e isso é essa atividade que o Gabriel está explicando, que também é interessante vocês se envolverem na parte administrativa da UFG, de como é que é criar esse projeto de extensão e atualizar. E estão perguntando também, acho que a Eloá, se a ideia vai ser continuar o Araraçã ou fazer um novo. Essa é uma discussão que a gente vai ter quando o grupo estiver formado. A gente tem esses dois caminhos. Acho que a gente tem que discutir os prós e contras dessas possibilidades, né? Outro desafio grande, né, que eu não falei aqui, que a gente tem que ter em mente, e isso acaba um gargalo mais forte de todos, é o custo, é o preço dessa competição. E a ideia é participar de uma competição esse ano que é mais cara ainda, porque ela envolve fazer, né? Na competição anterior foi só teórica, a gente fez toda a parte teórica, e agora a ideia é fazer o teórico e executar a parte de bancada. Então, a inscrição é caríssima. E por sorte, da outra vez, né, quase que não ia acontecer porque não estava tendo recurso. E por sorte, a gente conversou com o vice-reitor, que se interessou muito, e deu um cutucão lá na FUNAP e na Pró-Reitoria de Extensão, que meio que obrigou eles a nos apoiar, e foi assim, eles apoiaram integralmente a inscrição, foi $7.000. Acho que era isso. Então, assim, não era uma coisa barata, não. E já não lembro o valor, mas como eu disse, a ideia em se criando esse grupo, em se decidindo que vamos competir, a gente tem que conseguir esses fundos, que dessa vez não vai ser tão simples assim. Não vai ser tão. A gente vai de novo pedir, e tendo o bom sucesso da edição anterior, eu acho que eles vão ver com bons olhos, mas é difícil que eles vão dar um valor tão grande ou uma proporção tão grande de recursos, ainda mais que tem que ter mais do que foi da outra vez, né? Então, de novo, a gente vai discutir qual vai ser o tema, pode retomar, ele já está meio caminho andado, se o grupo for um grupo que for formado que goste muito desse tema e acha que é melhor, né, para já estar nesses passos, ou começar uma coisa nova, né, de repente pense na área ambiental, a gente já tem tudo, pode se pensar no que quiser nos dias de hoje, né? Para solucionar problemas que são primordialmente locais, né? É claro que se for um problema local, mas que tem uma conotação mundial, legal, mais, né, chama mais atenção, né? Que não seja muito local demais, mas porque ele tenha outras aplicações, né, em outros locais, mas então esse é o que a gente tem que pensar. Eu pensar sobre isso, vou falar, né? Vou responder aqui a pergunta da Eloá. Então, Eloá, esse apoio financeiro a gente pode conseguir através de entrar em contato, pode entrar em contato com algumas empresas, né? Porque como agora vai ter um de bancada e tudo mais, dependendo do nosso projeto que a gente desenvolver, algumas empresas podem vir apoiar a gente, porque querendo ou não, a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia, né? E caso seja entre algum a favor dessas empresas, eles sim querer apoiar a gente. Esse edital de financiamento, não sei se eu tenho algum por agora. Mas, igual professor, a gente também pode conseguir doações, né, de alguns equipamentos, fazer RI, dá para conseguir fundo a partir disso. E esse edital de financiamento está tendo agora, vai abrir a fim do mês agora novamente. A gente vai tentar, né, participar de novo. E pode ser às vezes, a maioria deles não financiam, mas não custa nada tentar, né? Entrar em contato com eles e tentar solicitar esse apoio. Mas é basicamente por esse caminho que a gente vai. Mais procurar eles ao invés deles oferecerem. Pode falar, então. Então, como o professor mesmo disse, né, é necessário uma equipe multidisciplinar para esse projeto, várias pessoas. Então, eu imaginei que seria bastante interessante uma pessoa da engenharia de qualidade,
ou da administração, né, que são bons em administrar uma equipe grande e um projeto para nos ajudar, né? E, além disso, eu queria saber como que funciona ainda, se as pessoas ainda podem se candidatar para o projeto, se está sendo divulgado isso. Sim, a gente tem, sim, pessoas, principalmente pessoas de outras áreas, né? Você quer, caso vocês queiram divulgar para alguns amigos, para vocês, se eles quiserem participar, vão ser todos muito bem-vindos. Mas vocês têm um Instagram para divulgar o projeto, a Sim, equipe? a gente tem um Instagram, vai ter uma depois eu vou passar para vocês certinho lá no grupo. A gente tem um Instagram, tem várias divulgações. Acredito que caso vocês conheçam alguém que queira participar, né, que esteja ansiando por isso, pode enviar o meu contato do Alexandre, que aí a gente coloca no grupo. Também pode ser feito o contato via Instagram. Seria adequado que, acredito em algumas pessoas que estão aqui que não fizeram a inscrição, inclusive, pelo Forms. Depois eu vou enviar o Forms lá, para a gente poder ter, e dele tem ter todas as informações que são importantes, relevantes para o Forms. A ideia, Cauã, inclusive, no início, era que realmente a gente conseguisse ter essa atração do pessoal de administração, do pessoal ali da FIC, do pessoal é, também da área das artes, de direito, e assim, a gente foi procurar, inclusive eu cheguei a conversar com alguns, muitos não tiveram interesse por enquanto, mas se vocês tiverem alguma amizade, algum contato, divulguem com eles também, para a gente poder atrair e agregar mais. Querendo ou não, claro que essas pessoas, por exemplo, quem é do direito, quem é da FIC, quem é de administração, não vai para a bancada. Nossa próxima etapa vai ser na bancada, então a gente vai ter que cuidar de animais, provavelmente de biotério, se a gente for continuar com essa proposta, a gente vai ter que fazer PCR, a gente vai ter que fazer um monte de etapas que vão ser na bancada, que são caras, sim, que a gente precisa de recursos para isso, sim, e já tem uma estrutura dentro do IPTESP, dentro da UFG para isso, mas a gente precisa de um orçamento para poder conseguir. E aí essas pessoas elas não estariam nessa parte, né? Elas estariam em outras, às vezes inclusive demandando horas chaves, às vezes até menores que a gente, mas não menos importantes, porque caso a gente coloque alguém da biologia para poder fazer essa etapa de administração, alguém da área de biológicas para poder fazer essa etapa de direito, ela vai gastar muito mais horas, então é uma questão de eficiência mesmo, e aí vai muito ao encontro que o professor falou, né, da gente potencializar, aumentar a eficiência e ter um bom time, um time grande, para a gente poder dividir as tarefas e ninguém ficar atolado, né? Ainda mais que é um projeto que vai durar um ano todo, então a gente precisa não sobrecarregar as pessoas, né? Então a ideia é a gente procurar essas pessoas chaves para a gente ter uma maior eficiência mesmo. E tudo bem, às vezes o Alexandre vai gastar ali 10 horas semanais porque ele está lá no laboratório molhado, ele está lá diretamente fazendo as coisas. Mas alguém de direito, às vezes, conseguia fazer as coisas eficientemente com 5, 2, 1 hora na semana, e tudo bem, é porque a gente quer procurar essa eficiência. Porque se a gente fosse colocar, por exemplo, o Alexandre, para, em vez dele ficar no laboratório molhado, que ele sabe fazer, que ele já sabe entender, e colocar ele para poder fazer a parte de direito, em vez das 10 horas eficientes que ele estava gastando, ele podia lá estar gastando 20, 30 horas para poder escrever uma coisa que alguém de direito, né, ou de administração conseguiria fazer rapidamente, né? Então é essa eficiência também que a gente busca. Eu acho que tem um curso que chama Física Médica novo, né? Lá na Física, que deve ser uns alunos interessantes para se divulgar isso também. Mas a pergunta da Maria é importante porque ela acho que nos remete à próxima etapa, que esses prazos, Maria, depende, realmente a gente tem que estar atento. Não é quanto tempo demora, a gente tem que atender os prazos. Então, a pergunta, assim, a competição vai mais ou menos até acho que é setembro, outubro, ano que vem, se não me engano, mas a gente tem um prazo para se inscrever,
Eu não sei qual que é o prazo para se inscrever. Então, ele vai nos dizer qual que é o tempo que a gente tem para conseguir recurso. Porque daí, quando a gente conseguir o recurso, a gente conseguir um grupo, né, definir que a gente vai participar e ir atrás de recurso, conseguir o recurso, ótimo, aí a gente se inscreveu, aí o próximo prazo é definir o tema. Então, e aí dentro do concurso, ele tem lá essas marcas, quando que são atingidas. Então, a gente vai seguindo essas etapas que têm os prazos e eles que nos norteiam os prazos, né? E como eu disse, os prazos são mais ou menos tranquilos. O único prazo é apertado no sentido de que o dinheiro é muito, então é esse prazo para conseguir o recurso e ter o recurso para inscrição. Esse é o prazo que a gente tem que disparar já de imediato, ir atrás, se for decidido, né, que vai participar, e aí, né, podemos começar a conversar outras coisas, no sentido de trabalhar já em outras, já ir adiantando, mas se a gente não conseguir o recurso, a gente fica muito, né, na praia. Então, a gente não deve se envolver muito enquanto não tiver isso, né, se focar ou canalizar nossos esforços no sentido de conseguir os recursos. Essa é a etapa. E isso, inclusive, já vai nos dizer se a equipe está bem preparada para fazer essa mobilização, né? Então, são atividades diferentes, mas todas elas vão envolver trabalho em equipe. E aí a gente consegue ver o quanto que a gente vai estar, né, competitivo e quanto conseguir trabalhar em equipe. Sobre os prazos de inscrição, né, vai até o fim de maio, as inscrições. Mas a pré-inscrição vai até o fim de fevereiro e a inscrição mesmo Quais são os valores mesmo, Alexandre? o valor é 6.500, para inscrição a gente ganha desconto, né, de 1.000, e até dia 25 de março também tem um desconto de $500 e fica 6.000. Uhum. Aí tem a soma também ainda, porque para participar do julgamento é mais 3.000. Peraí, 6.500 mais 3.000? O professor lembra de um Até abril orçamento tem que que a ter gente... esse dinheiro, tem que ter $9.000. Não precisa. Até maio é os 6.500. E para a sessão de julgamento, é até 31 de julho, se não me engano. Uhum. E se não ter esse dinheiro para a sessão de julgamento, só tiver da inscrição? Eu acho que esse da sessão de julgamento é lá no evento, né? Então, Participar do evento? já é projeto. Só que no evento lá, eles não tem, caso não. Tá. Bom, então mesmo assim, 6.500 dá, sei lá, 35 mil reais. É um bom dinheiro. Um projeto de pesquisa. A gente Mas estava é isso aí. orçando, professor, no início do ano, né? Quando a gente fez aquela reunião, que a gente precisaria ir só para começar uns 50 mil, para desenvolver todo o projeto, talvez virando uns 90, 100 mil. E a FUNAP, ela sinalizou, assim, de alguma coisa no sentido que aí você vai criar uma situação difícil da gente solucionar, porque a FUNAP falou assim, ó, escrevam o projeto e apliquem na FUNAP. Só que como que a gente vai escrever um projeto se a gente não sabe o tema, né? Então, talvez, né? Não sei, vou caminhar mais um pouquinho para talvez um pouco, né, a gente possa aproveitar esse Araraçã, não que a gente vá fazer ele, mas pelo menos para aplicar na FUNAP, porque a FUNAP hoje em dia só está funcionando na base de analisar projetos de pesquisa ou algum projeto, mas não projeto de extensão. Então, tem que ter um tema para a FUNAP. Então, Não, assim, a gente vai sim, ter sim. que talvez escrever alguma coisa. Acredito, professor, que inclusive a gente pode seguir aquela ideia que a professora Lília deu, né, de projeto de extensão e pesquisa e extensão, lembra? Que a gente estava discutindo sobre, e aí tem essa possibilidade. Qual?
A gente estava discutindo na nossa última reunião sobre criar um projeto que tem como criar um projeto de pesquisa e extensão, para a gente poder submeter e fazer tudo certinho. Pode ser. Tá. Respondendo aqui a Taiwan, então, a competição, ela começa geralmente no ano que vem, né? A partir de fevereiro, que tem a etapa de pré-inscrição, e a partir quando acaba essa pré-inscrição, já começa em si a competição. Mas, assim, essa competição não é uma competição em que a gente vai disputar diretamente com outras equipes, né? Mas uma competição que a gente tem que realizar o nosso projeto nos prazos que está definido lá. Então, não tem com que a gente conhece. Na verdade, eles têm até que promovem a integração entre as equipes. Então, uma equipe ajuda a outra, caso precise. Então, assim, é mais uma questão de prazos, né, na competição. Não é disputas. Então, uma dúvida. Eu tenho que sair, tá, gente? Eu tenho que sair agora, mas depois a gente vai se falando, tá? Obrigado, gente, por participarem e espero que tenha ajudado a esclarecer. Bem, obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Então, o evento, né, de premiação, ele acontece todo ano em Paris. Acho que, inclusive, quem sabe mais disso é a Bianca, né, Alexandre? Mas, pelo menos para o Design League não foi necessário ir ao local, mas pro Aiden, eu acho que está incluso no valor do pagamento, pelo menos para 2 pessoas irem apresentar, né? E dá mais Não é obrigatório no dia da no dia, né? Certo. Eles pedem para que, pelo menos, para algum representante. Mas não é obrigatório. E às vezes a gente consegue, em algum outro edital da FUNAP, do CNPq, da FAPEG, para a gente poder enviar para alguém. Mas caso não consiga, tudo bem, a gente dedica os recursos, o mero dos recursos mesmo, aqui, né, ao desenvolvimento. E lembrando, gente, que assim, não é só por competir, né? É claro que a gente gosta de competir, mas, por exemplo, quando a gente vai colocar no projeto, entregar isso para a FAPEG, a gente não está entregando para a FAPEG que a gente quer competir, não, porque aí essa grande parte desse recurso, eles estão, é como se a gente pegasse da FAPEG, aqui de uma agência goiana, uma agência de fomento brasileira, e simplesmente desse para o Design League para a gente poder competir. Não, a gente está ali trabalhando com o projeto. Então, quando os meninos entraram em contato com a FUNAP, né, para poder fazer a ideia do Araraçã, eles venderam a ideia do Araraçã e não da competição. É claro que é um bônus a mais falar assim, olha, esse recurso ele vai ser destinado para a gente poder desenvolver esse projeto que vai ajudar essas pessoas aqui e atingir esse determinado resultado no final do projeto de pesquisa. E assim, portanto, também a gente vai também aplicar para uma competição que vai trazer renome. Então, inclusive, no ano passado saiu na Folha, né? Os meninos foram bem renomados. Querendo ou não, o Design League já era gigante, né? Agora, quando a gente vai para o Widen, é mundial. Então, assim, é um destaque mundial. A gente vai estar concorrendo com diversas equipes, né? Inclusive equipes com mais recursos, equipes brasileiras, né? O CNPEM vai participar, o FSCar, a própria USP. Então, assim, tem equipes no Brasil todo, no mundo inteiro. Então, a gente está concorrendo e, querendo ou não, independentemente de como a gente for participar, a gente concorre conosco, com nós mesmos, né? O Widen, ele é construído dessa forma. Então, conforme a gente for fazendo as etapas, a gente vai ganhando as pontuações.
E isso é muito bacana dentro do Aiden, e acho que a gente conseguindo participar, fazer tudo certinho, a gente vai trazer um destaque para a UFG, já foi trago nos anos anteriores, né, e a gente deseja continuar tudo isso, e aí a gente conta com vocês. Pensem um pouquinho se querem estar dentro da equipe, que realmente a gente vai precisar de horas de dedicação, é um projeto que a gente tem que começar o quanto antes já a pensar tudo, conseguir esse financiamento, para que o ano que vem a gente consiga já aplicar dentro do laboratório, aplicar as nossas ideias e já começar a fazer as coisas, porque inclusive até site a gente vai precisar fazer. Então, algo que entra realmente para o portfólio de vocês, quando chegar lá no final, o Alexandre já tem, por exemplo, esse acesso, vou falar assim, beleza, o que você tem de portfólio? É muito cobrado nisso, na indústria, a gente esqueceu, né, no meio de trabalho, então isso é legal para se ter, sabe, DT. E ter a possibilidade de também ter um artigo publicado também é bacana, seja para o meio acadêmico, seja para aplicação em indústria, né, no mercado de trabalho, é bacana. Você tem mais alguma coisa para falar, Alexandre, ou a gente... Complementando, né? Como é uma competição a nível internacional e já várias foram montadas, esses resultados dessas empresas que vão ficar a partir dessa biodiversidade, algumas que conhecem também, que apoiam o Lighting, eles geralmente ficam lá, né, no dia da competição, trabalhar os projetos. Já aconteceu muitas vezes, já de alguns membros de equipe serem contratados por essas empresas internacionais, né, por conta do projeto. Sim. Olha lá, uma pergunta da Eloá, amigo. Acho que... Então, o projeto já pode sim partir para fase de bancada, né? Só que a gente também pode otimizar melhor. Tem algumas partes de otimização que a gente pode rever tudo ainda e melhorar a eficiência, né? Antes de ir para a mas sim, o jeito já pode ir para a bancada. Teste. E agora a gente tem agora o curso de biotecnologia recebeu um novo professor que é de biotecnologia, que está ali e tem experiências em biologia sintética, que é o professor Leonardo. Ele vai participar conosco. Acredito que a orientação dele para construção e otimização vai ser incrível, vai ser muito boa. A gente já está conversando com outros professores, especialmente se a gente for seguir com a Araçã, a gente precisa de pessoas dedicadas na área da fermentação, né, Alexandre? Para poder colocar tudo isso em bioreatores. A gente tem acesso a esses instrumentos de forma gratuita, né? A gente tem espaços dentro da UFG que são multiusuários e que estão disponíveis para a gente utilizar. Então, a compra desses equipamentos não é por vezes um desafio, mas sim a compra dos insumos para esses equipamentos. Então, a UFG ela fornece esses espaços, fornece os equipamentos. No entanto, a gente precisa, por exemplo, comprar as coisas básicas, meio de cultura, né? Você precisa de CO2, vai ter que arrumar um CO2. A gente tem tudo lá no laboratório, né, do professor André. Aí ele sai e a gente fala, a gente utiliza tudinho do professor André, gente. O desafio mesmo é comprar o plasmid, comprar algumas coisas. E aí o custo de 100 mil reais ele cobriria tudo isso. E pode parecer muito distante esse dinheiro, mas é algo alcançável. E os meninos viram isso ano passado, na competição do ano anterior, que assim, é algo que é possível, é tangível, né? Respondendo a pergunta da Daniele, então, nesse contexto, né, é a parte em que a gente vai fazer experimentação propriamente dita ali com o organismo físico. Então, a gente vai produzir o nosso produto essencialmente, porque o projeto Araçã ele foi desenvolvido a partir de ferramentas computacionais. Então, acabou que a gente não teve a proteína tangível em si, feita pelo organismo. Então, a parte de bancada seria para produzir mesmo, para teste, para produzir isso. São alguns conceitos que a gente vai repassar, inclusive colocar e fazer algumas lideranças mediante já experiência prévia, né? Então, por exemplo, tem o trabalho em bancada,
tem um trabalho de bioinformática, tem um trabalho de, sei lá, laboratório molhado, laboratório seco, que a gente fala, né, que é essa divisão. Tem a parte administrativa, então é legal, né? Acabou que a gente não fez as apresentações, né, Alexandre? Para a gente poder falar um pouco sobre o que cada um... Vamos fazer, mesmo estando aqui só em 8 pessoas, né? Se apresenta direito, Alexandre. Quem que é você? O que você faz? Quais foram suas experiências dentro do Design League? Que era importante ter feito, hein? A gente vai se conhecendo ao longo do tempo, mas tudo bem. Eu sou Alexandre Nascimento, né? Estudante de biotecnologia. Eu já fiz basicamente de tudo, de pesquisa e coisas. Assim, pelo Design League, eu aprendi coisas principalmente, né, em utilizar as ferramentas de bioinformática e também de como é importante ter o contato com o seu público, né? Então, no caso, o nosso alvo era as pessoas com xeroderma pigmentoso, tá, do distrito de Stein. Então, ter o contato com eles, saber da realidade deles, de desenvolver alguma coisa útil, foi de extrema importância. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo durante o processo que acaba permitindo que a gente cresça muito mais do que, por exemplo, ganhar um reconhecimento. Então, a procura das pessoas do distrito pelo nosso grupo, eu acho que foi muito mais relevante do que ser reconhecido por uma grande empresa, por exemplo, porque assim, o contato é bem diferente o jeito de abordar. E principalmente o conceito de necessidade que eles têm disso. Qual que é o seu período? Quais projetos de pesquisa você já fez? Eu estou no sexto período. E eu faço pesquisa principalmente com biologia molecular, né? De vias de síntese proteica e de sinalização celular. Certo. E aí, eu sou Gabriel Bastos, também sou estudante da UFG na biotecnologia. Inclusive, a gente tem inscrição de alguém da USP, ou Alexandre, depois a gente tem que falar sobre isso. Deixa eu pensar aqui que era mesmo. Sou presidente do Centro Acadêmico de Biotecnologia na UFG, também atuo como diretor administrativo financeiro da empresa Júnior de Biotecnologia, né? Já fiz alguns projetos de pesquisa voltados para a área de biologia molecular. Estou indo para minha quarta pesquisa já, tenho boa experiência em laboratório molhado, em biotério, se for necessário, né? Também estou no sexto período, assim como os meninos, a Laís também está aí, né, que é legal. E acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. 2 anos atrás, né, a gente começou a fazer esse projeto do Simbio UFG, né. Infelizmente, eu estava no início, né, mas infelizmente eu tive que me ausentar, então eu não dei continuidade junto com os meninos, né, Alexandre? Inclusive eu que chamei o Alexandre e deixei ele lá, coitado. Acontece, é muito comum às vezes a gente ter que se ausentar de um projeto ou outro, né, devido a quantidade de coisas que a gente tem para fazer na graduação, mas esse ano a gente vai até o final. E aí, vamos lá, quem que é o próximo aqui na lista? Para a pessoa